Mais um tempo equipar para compartilharmos alguma coisa da parte de Deus para a sua vida, com o objetivo de estar equipando a sua vida e trazendo algumas mensagens que tragam edificação, ensino e também compartilhamento das nossas experiências. Todos nós podemos aprender e devemos querer aprender. Nós, quando crescemos, quando temos o desejo de avançar na nossa vida espiritual, o nosso desejo de aprender deve estar sempre aguçado, sempre desejando caminhar. E hoje nós estaremos falando um pouco dentro desse assunto espiritualidade saudável. Já falamos de algumas temáticas importantes, desde como trabalharmos o nosso coração para estarmos livres de algumas situações que nos impedem, que nos deixam muitas vezes presos na nossa caminhada. E falamos também um pouco sobre identidade e propósito. E hoje eu queria te falar um pouco dentro desta caminhada sobre o nosso chamado. O chamado que Deus tem para cada um de nós. E eu queria te levar a um dos que eu considero realmente um dos momentos mais especiais na Bíblia, que nos falam de alguém que foi chamado de forma realmente peculiar. Teve uma experiência transcendente com Deus. E ele é o profeta Isaías, tão comentado, tão falado. No capítulo 6, versículo 1 em diante, descreve esta visão e este chamado que Isaías teve da parte de Deus para a sua vida. O texto nos diz isto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam um templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado no altar com uma pinça. Uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. É tão bom a gente poder ler esse texto e mergulhar nesta visão do profeta Isaías. Se nós pegarmos o texto e analisarmos com muito detalhe, é um texto muito rico, mas se nós voltarmos 5 capítulos anteriores, nós veremos que Isaías já estava exercendo o seu ministério. Ele já tinha um chamado de profeta, ele já estava exercendo a sua missão para com o povo. Porque então, aqui no capítulo 6, nós temos essa experiência extraordinária de Isaías. Há muitos comentários sobre esse momento na vida de Isaías, mas há um dos quais eu gosto muito, é o ponto-chave na vida dele. Isaías estava exercendo o seu ministério, mas algo estava faltando. E é aqui que, nesse chamado de Isaías, nós compreendemos que muitas vezes nós estamos exercendo algumas funções. Às vezes estamos até fazendo algumas coisas para Deus, mas falta algo. Aqui está revelado algo.
Isaías descreve a sua experiência íntima com Deus. Naquele dia, o seu chamado foi ratificado de uma maneira tão poderosa que ele não podia estar de maneira nenhuma mais com nenhuma dúvida de que Deus queria usá-lo de maneira extraordinária. O texto descreve que num momento de dor, de perda do rei Uzias, algum pregador disse certa vez que para que Deus use alguém, ele precisa quebrantá-la. E eu tenho aprendido uma coisa: o verdadeiro chamado de Deus na nossa vida vem no momento de grande quebrantamento. Às vezes pela perda, às vezes por uma situação que nós não entendemos, às vezes uma perda de emprego, às vezes uma perda de alguma coisa que é muito significativa para nós. Vem um chamado pontual na nossa vida. Isaías tinha uma ligação muito profunda com o rei Uzias. Isaías era o profeta palaciano, como ensinam muitos. Mas nesse momento, quando ele está ali talvez vivendo o seu luto, ele tem uma visão impressionante do trono de Deus. O nosso chamado, ele é ratificado, ele é consolidado quando nós temos uma visão realmente completa de quem o nosso Deus é. E isso, querido, eu queria te falar, não é apenas uma experiência de ter uma visão aberta. Aqui, Isaías teve, mas nem sempre teremos uma visão aberta nesse sentido. Mas algo profundo toca o nosso coração. Uma experiência marcante. O que Isaías está tendo aqui é uma experiência marcante na sua vida. É algo que vai ser o antes e o depois. É algo que vai realmente no profundo do seu ser. Toda pessoa chamada por Deus, que tem uma espiritualidade saudável, ela é marcada por algo de Deus. Todo chamado de Deus na nossa vida tem uma marca. E Isaías, ele está tendo nesse momento sua experiência profunda, íntima com Deus, ao ponto que ele tem toda essa visão dos serafins e ele ouve todas essas coisas, eles cantando, adorando, e ele sente o quê? Sua profunda miséria humana. Ele sente que nada é, que nada tem, se sente pecador, se sente desambientado no meio de um ambiente de pecado, e ele se sente com seus lábios impuros. Veja só que ele já era profeta. Quando eu penso nisso, ele já havia profetizado, ele já havia anunciado mensagens poderosas ao povo de Israel. Se você pegar o capítulo 1 de Isaías, o capítulo 5 mesmo, é como muitos dizem, no capítulo 5, ele diz muito, ai do povo, ai ai dos pecadores. Mas agora no capítulo 6 ele está dizendo, ai de mim, ai de mim. O verdadeiro chamado, ele começa numa experiência pessoal em nós, aonde nós sentimos a nossa insuficiência humana, os nossos pecados, as nossas dificuldades. O chamado nos leva a ter uma consciência que nada somos, que nada temos, que nada podemos ser sem Ele. Como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Foi isso que Isaías sentiu. E quando ele sentiu isso, ele percebeu na sua visão que o anjo se movimentou, pegou uma tenaz, tomou uma brasa do altar e purificou os seus lábios. E depois de tudo isso, Deus lança ao seu coração um desafio. Quem há de ir por nós? Que frase! Eu lembro-me em um congresso de jovens quando eu ouvia esta pregação, quem há de ir por nós? Aos meus 17 anos, isso queimou no meu coração de forma tão convicta que Deus estava me chamando para algo na minha vida. E naquele dia, apesar de tantas adversidades que haviam diante de mim, eu pude dizer o meu, eis-me aqui, envia-me a mim.
E eu tenho certeza que naquele dia os céus conectaram essa palavra à minha vida. E ali começou o desenvolvimento do meu chamado. E eu quero te dizer, Deus tem um chamado para você. Busque essa experiência, busque ter esse tempo com Deus, busque ouvir Deus através de uma palavra, através de alguém. Busque aquilo que realmente Deus tem para a tua vida. Talvez a tua experiência não vai ser como a de Isaías, mas vai ser em outro nível, mas algo arderá no teu coração. Queridos, quando nós estamos desenvolvendo uma espiritualidade saudável, é impossível nós não sentirmos e ouvirmos o chamado de Deus. Este é o tempo do seu chamado, chamado para missões, chamado numa igreja local, chamado para trabalhar com crianças, com adolescentes, com juniores, com casais, com jovens, não sei, mas há uma palavra para a sua vida. Quem sabe você, pastor, que está nesta igreja local, está tão conflitado, você tem um chamado de Deus, exerça aquilo que Deus colocou na tua vida, faça aquilo que Deus tem te orientado, tem te inspirado. A partir deste momento que Isaías tem esse chamado profundo, marcado por algo tão tremendo, pela glória de Deus, ele se torna um dos profetas messiânicos mais poderosos. Ele vai ter as revelações de Deus, ele vai trazer revelações de Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida, receba o chamado de Deus. Quem sabe você está assistindo esse vídeo para que Deus confirme aquilo que Ele tem chamado você para fazer. Quem sabe Ele vai te usar no ministério da música, quem sabe Ele vai te usar no ministério de dança. Qual é o chamado que Deus tem para você? Na sua espiritualidade que você está buscando, pode ter certeza, Deus vai te orientar. Eu quero orar agora pelo teu chamado. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, Deus há de arder no teu coração a chamada para a tua vida. Eu quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, quando nós crescemos espiritualmente, quando nós desenvolvemos nossa espiritualidade diante de Ti, há um chamado para nós, seja ele para alguma área específica dentro do corpo, há algo para fora, para servirmos em missões urbanas, em missões transculturais, em tantas coisas que o Senhor tem para nós. Traga discernimento, traga ao coração desta pessoa uma convicção que ele tem um chamado para exercer dentro do corpo de Cristo. Nós oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu espero que esteja ardendo em sua vida um chamado poderoso para fazer a vontade eterna de Deus. Eu te abençoo e até o nosso próximo encontro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, tocar aí no nosso sininho e receber as notificações. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Se inscreva conosco em nosso canal, dá aí o seu like, compartilhe e não esqueça aí de tocar no sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Deus te abençoe.